Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Amigos Novos, né? E esse capítulo, ele vai tratar de Jerônimo e a sua equipe, que na crosta terrestre, eles vão iniciar o auxílio a 5 amigos que estão prestes a desencarnarem, né? Foi que é o objeto do deslocamento do nosso lar até o plano terreno, né? Que é isso que se propôs o livro até então. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão na disciplina que o Jerônimo e a sua equipe eles tiveram para desenvolver as atividades, né? Então, isso fica muito exemplificado nessa fala assim: Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria na situação. Então, ele tinha todo um cuidado enquanto eles estavam encaminhando para as casas, né? E verificando os ambientes. E ele programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência no dever a cumprir. Então, me chamou aqui, não nos distrairíamos com quaisquer investigações. É nossa natureza, né, a natureza humana, ser curioso, né, de ficar tentando investigar na vida do outro coisas que às vezes não desnecessárias e às vezes deixa para trás o que realmente é necessário, né? Então ele já deixou isso bem claro durante a tarefa junto com os que estavam com ele. E aí a casa transitória seria o principal ponto de referência no trabalho. Nos instantes de sono, os novos amigos, os 5 que estão para desencarnar, seriam conduzidos até lá para se habituarem com o afastamento. E aí o André Luiz, como sempre ele pergunta, ele questiona, né? Ele vai e pergunta para Jerônimo se todas as desencarnações se fazem acompanhar de missões espirituais auxiliadoras, né? Pelo que o Jerônimo tinha explicado, por ter falado da questão que eles seriam levados até a casa transitória nos momentos de sono para se preparar, ele questiona. E aí o Jerônimo, no livro fala assim, indulgentemente ele responde, né? Absolutamente. Reencarnações, desencarnações de modo geral, obedecem simplesmente à lei. E aí eu acho que aqui vale um pouco da nossa reflexão e pensar que todos os aspectos da nossa vida estaremos regidos pela lei. Em momento nenhum a gente deixa de estar regido. E aí, as nossas encarnações, que no Mensageiros de Luz, foi você que apresentou, não foi? Quando foi para a encarnação, não foi? Foi. Foi falado disso, que para encarnar também é de acordo com a lei, a desencarnação da mesma forma. Vai ser de acordo com a lei. E aí ele vem deixando claro a questão do quê? Dos cooperadores, né? Assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes à necessidade. Então, o que quer dizer com esse capítulo, com esse trecho que eu entendi, é que tudo depende da forma como agimos aqui, né? De tudo que fazemos, o tempo todo. Isso deve ser computado em algum lugar, né? Está lá sendo computado e isso depois, de alguma forma, vai servir para a gente.
E aí o Jerônimo ainda explica, não se trata de prerrogativa injustificável nem de compensações de favor. O fato revela ordenações de serviços e aproveitamento de valores. E aí deixa muito claro o carinho espiritual que é dado, que é tido por nós, né? Os obreiros fiéis, né? Tem como principal objetivo preservar o espírito devotado da ação maléfica, dos elementos destruidores que insuflam o desânimo e o desestímulo das criaturas. Então, quer dizer, o mundo espiritual, ele é tão carinhoso com a gente, que se está vendo que estamos tendo alguns trabalhos, sendo cooperadores em alguma obra, né, é mandado a nossa proteção para que não tenhamos nenhum desestímulo, né, e nem desânimo. Então, eles estão todos de olho na gente. Pode falar, Denise. Não, é porque eu me veio aqui na cabeça o Rodão falando com a gente toda hora, o trabalho é bom para nós. Então, nessas horas que vai... Fica mais comprovado, é mais uma vez que é comprovado. A sustentação que a gente vai ter nesse momento de desencarnação, de encarnação... É todo momento, né, Denise? E aí o André, na hora que o Jerônimo tá falando a respeito, o André começou a pensar e pensou, não é contradição o que você está dizendo, Jerônimo? Porque quando eu lembro das criaturas lá na Terra que eu conheci e que tinham tinha elevado moral, eu vi que elas eram muito perseguidas na Terra. E se eu bem me lembro também, né, vamos imaginar a questão dos discípulos e até a questão de Jesus. Não tem uma contradição nessa fala sua, Jerônimo? Ele vai e pergunta. E aí o Jerônimo vai e fala para o André, a concepção do socorro divino é viciada há muitos séculos. E aí eu fiz uma reflexão a respeito, né, dessa concepção do socorro. Qual é a imagem que eu tenho de Deus na minha vida? Né? Aí eu vou pegar a questão da lei, que hoje eu sei que tudo que eu faço vai ter uma consequência para mim. Eu estou sob a lei o tempo todo. E aí, qual é a minha tendência? Na hora que algo de ruim, né, alguma coisa acontece na minha vida daquilo que eu não gostaria que acontece, eu me coloco nesse lugar assim de coitada, né? Porque isso acontece comigo? Por que é dessa forma que acontece? E aí, eu pensar, né, nessa imagem de Deus, que muitas vezes nós colocamos Deus com emoções que são humanas, né? Com essas emoções humanas e que age como a gente. Só que Deus, ele não é humano, ele já está evoluído. Quem está evoluindo somos nós. Então não tem como colocar Deus nesse papel, né? E Deus é Deus. Ele é perfeito, ele é justo, né? Todas essas características, é bondoso, isso tudo. E aí, o Jerônimo ainda vem dizendo, o subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Então, gente, a gente tem essa certeza, né, que muitas vezes as dores que temos, os suplícios, ter essa noção de que ela é muito mais abençoada, né, do que a gente imagina. Se novamente, se fizermos um raciocínio da lei, se estamos tendo isso na nossa vida, em qualquer momento que ela seja, se estou tendo, é porque eu mereço estar tendo isso de alguma forma. Algo eu fiz alguma vez, eu burlei a lei de alguma forma e por isso está voltando para mim.
uma consequência, né? É uma consequência. Então não é eu ficar justificando, achando que eu sou a criatura mais azarada da terra, porque não tem nada de azar nisso. Né? É uma colheita. É uma colheita. Né? E aí eu quero dizer que nesse momento que eu estou vivenciando essa dor, essa dificuldade, eu não estou tendo esse suicídio. Estou tendo. Né? Eu estou tendo o tempo todo. Então, quando eu lembro desses trabalhadores fiéis aí, que descontaram aí na terra, todos eles sofreram muito, mas não deixaram de trabalhar nenhum momento e nem de ter a sustentação. Eu peguei 2 trechinhos, um que foi um estudo que eu fiz do Pílulas de Confiança há 2 semanas atrás, que vem trazer exatamente isso, Vanessa. Eu vou ler assim. O amparo do alto. Abriga, pois, em tua alma confiança como alimento santo que te sustente e que nutre os ideais mais elevados. A divina providência não tarda em oferecer o essencial, que é sempre suficiente, permitindo muitas vezes até mesmo o supérfluo, a fim de que te abras para o entendimento das leis naturais e para o divino progresso. E hoje, teve um momento que eu estava no Facebook, a Isabela tinha um trechinho dela, lá no Facebook eu copiei também. Deus tem um propósito para a sua dor, uma razão para a sua luta e uma recompensa para a sua fidelidade. Não desista. E aí eu acho que entra uma coisa que se chama confiança, né? De o que quase sempre parece sofrimento e tentação constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Então, por muitas vezes, e esses tipos de estudo têm caído muito em minhas mãos há uns tempos para cá, né, de entender que mesmo que essa situação ela se apresente como ruim, ela ainda assim ela é boa para mim, né, de eu ter essa confiança, dessa esperança, né, de que eu estou colhendo aquilo que eu preciso colher, eu estou tendo o aprendizado necessário, é a lição que eu preciso estar passando por esse momento, né? E eu estou novamente me equilibrando com a lei. E aí eu venho pensando também que, como eu sou mestre em burlar leis, né? Até hoje estou aqui, que eu tenho feito alguns exercícios, né, principalmente no trânsito, e quando eu saio da cidade administrativa, a MG lá é toda agarrada, e tem uma tentação de uma marginalzinha assim, que ela vai direto, né? E aí eu estou fazendo esse exercício de parar no congestionamento, não burlar a lei e não andar pelo congestionamento. Eu acho que é uma forma de eu estar exercitando, porque se eu não consigo cumprir essas leis terrenas, né, quiçá as leis de Deus, né, vou estar toda hora burlando, achando que eu estou bonitona na fita, só que eu não estou nada bonita na fita. E aí, agora eu consegui algumas auxiliares, porque aí chega um momento do livro que é falado das 5 histórias, dos 5 enfermos que vão desencarnar. E aí, com a minha insegurança de pensar que eu não vou dar conta de falar tudo, eu achamos auxiliares e o tempo todo ficou assim, leva um texto para cada um ler, a história não é muito grande, aí eu estou mais ou menos fazendo isso. Então, vai falar do Dimas, do Fábio, da Albina, do Cavalcante e da Adelaide. O Fábio e a Albina, eu só estou pegando 3 textos. O Fábio, ele é um espiritualista, né? Ele é um momento que ele está conversando com seus 2 filhos menores, falando sobre a desencarnação dele. E o tempo todo ele vem trazendo, falando para os meninos terem confiança, que ele vai morrer, mas que é para eles acreditarem que o pai dele vai estar no mundo espiritual, né? Olhando
por eles, e que se eles tiverem confiança, ele vai ter mais força lá no mundo espiritual até para estar zelando pela família. Essa é a história do Fábio. A Dalbina, ela é da religião protestante e ela dá aulas de evangelização infanto-juvenil, onde ela frequenta. Ela também está para desencarnar e ela, assim, tem uma conexão, o tempo todo a gente vê ela, assim, ela bem conectada, né, com o mundo espiritual, sem ter essa consciência, né, mas conectada ao mundo espiritual. Aí a Tati vai ler do Dimas pra gente, bonitinha. Eu vou até que fica mais fácil. Eu vou treinando para meu capítulo. Boa noite, gente. Vou ler Dimas. Dimas, exclamou indicando o enfermo. Assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se. Mais alto? Oh, meu Deus. Consagrando-se a tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com quem sempre se conduziu no ministério. Agora é chegada para ele o tempo de descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu de nossa presença. Ergou os olhos do corpo. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-se com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguiu deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se a ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiável. Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-me palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando depois que nos haviam afastado. Após rápida visita aos interessados, reuni-los-emos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. A Luciane, minha quase xará, ela vai ler o do Cavalcante. Boa noite, gente. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. Prevenindo, talvez, mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente.
Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu. Aqui temos nosso velho Cavalcante, é virtuoso, católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra, junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Findo ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou. Assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo, da glândula parátida ao reto, observando, além da ulceração do duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-o. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado, tem um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Sim, concordou Jerônimo, entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Fala, Lorena. A Lorena vai ser a Adelaide. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o porte de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas, em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos, um a um, com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo, com interesse, e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O Ministério Mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduziu-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens, cercadas de prateada luz, permaneciam ali, acariciando-a. Acercamos-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades,
dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não os enxergou ao seu lado, à exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias de coração. Ele saudou-a, afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom comovedor, e estou pronto. Desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor que me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz, e, logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela, com intimidade paternal, afagou-lhe a luminosa destra e fronte abatida e falou otimista. Já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhadores que ficarão. Ó Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confia a ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada e, após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes. Depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva, ensinou aos que lhe cercaram o caminho de todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esposo. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prêmio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmão sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequeno auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerado médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à pergunta de ideias. Obrigada, Lorena. Então, das 5 histórias, né, nós vemos que os 5, eles eram trabalhadores, eram cooperadores, né, de Jesus. Dimas, ele era um médium, né, e ele trabalhava numa casa. O Fábio, ele era um espiritualista e ele tinha toda essa conexão e passava essa confiança para a família. Fala também na parte dele que ele fazia culto no lar, na casa. A Albina era a protestante que dava a evangelização para as crianças e para os jovens. O Cavalcante, ele abriu mão de toda a fortuna dele em favor de outros.